Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho os nossos pecados sejam todos perdoados. Amém. Pode sentar um instante. Reverendíssimo Padre Ballerini, meu irmão no diaconato permanente, irmãos e irmãs, estamos na quinta semana do tempo pascal, o tempo de colher frutos da grandiosa manifestação de Deus e do Espírito Santo. A liturgia da igreja nos conta um período ali depois que Jesus pós-pascal, no ano 60, 70, que a comunidade primitiva, com medo de represália, se dispersaram cada um para um lugar, para uma aldeia, para um povoado, e foram manifestando os dons do Espírito Santo, levando o Evangelho. E Paulo, um dos grandes pregadores da história da igreja depois de Jesus Cristo, na minha humilde opinião, ele começa a fundar comunidades. Ele e Barnabé, dois companheiros inseparáveis, começam a levar a palavra, e Deus começa a operar pela força do Espírito Santo e pela ordem de Jesus, levar a semente do Evangelho, transformando muitas vidas. Em Listra, Antioquia, Icônio, grandes manifestações do Espírito Santo operava naquela comunidade. Só que surgiu, e quando Paulo começa a fundar a comunidade das 14 que ele fundou, uma delas ele começa a orar para que o Espírito Santo fosse batizando e transformando as vidas. Vieram um grupo de mestres da lei da Judéia, os judeus, e começaram a tentar distorcer, a difamar Paulo e dizer que aquela pregação não era válida e que aqueles pagãos não iriam entrar na eternidade, não seriam salvos, porque segundo a lei de Moisés, eles eram incircuncisos, ou seja, não tinham participado da circuncisão, segundo a prescrição e o rito mosaico. Para entrar na salvação precisava ser circuncidado, e todo filho judeu até o 8º dia tinha que fazer aquela cirurgia, a trocostomia, que hoje a gente chama de fimose. Toda criança até o 8º ano precisava fazer essa cirurgia para poder entrar na dinastia mosaica. E aqueles pagãos, na hora da dispersão, eles formaram comunidade, as pessoas não tinham tido conhecimento com Deus. Só que através do apóstolo Paulo, muitas graças estavam acontecendo, inclusive na vida dos pagãos. Eles estavam abrindo o coração e deixando as suas vidas ser transformadas. E quando Paulo soube que os opositores estavam infiltrados na comunidade, tentando contaminar o Evangelho, Paulo e Barnabé decidem fazer uma viagem até Jerusalém, onde está Pedro, o príncipe dos apóstolos, que eram os bispos daquele momento, e ele leva essa situação, essa questão ideológica até Jerusalém, e lá ele apresenta: olha Pedro, nós viemos aqui, sabemos que Cristo colocou a chave nas suas mãos, e ele disse que o que você ligar no céu, ele liga no céu, o que você desligar, ele desliga. Então nós queremos trazer uma questão que está nos conflitando muito. Jesus está operando, e Paulo começa a contar que os cegos estavam enxergando, não é? Os paralíticos andavam, as multidões se convertiam, o Espírito Santo estava sendo derramado na vida dos pagãos, e eles não aceitavam. E Paulo, foi o primeiro concílio de Jerusalém, e Paulo põe essas cartas, coloca esse tema, e na liturgia de hoje diz que Pedro, ele estava presidindo esse primeiro concílio de Jerusalém, por ser o príncipe da igreja. Ele diz assim: naqueles dias
Depois de tanta discussão, Pedro sentou à mesa, fez a mesa redonda e levantou-se e falou aos apóstolos: irmãos, vós sabeis, não é, que Deus falou aos apóstolos. Irmão, vós sabeis que desde o princípio, desde os primeiros dias, Deus me escolheu no vosso meio para pegar a palavra e orientar a doutrina cristã. Então eu tenho a última palavra. O mestre me deixou esta autoridade, e eu digo: Deus conhece o coração e testemunhou a favor dele, dando o Espírito Santo tanto para eles como para nós. Nós não somos melhor do que os pagãos. Nós somos os escolhidos, nós somos os privilegiados por ser chamado primeiro, mas o reino é para todos. E antes do mestre subir para a sua glória, na sua ascensão, ele disse que todos deveriam ser batizados, e eu me recordo isso. E a gente não pode colocar um fardo no ombro das pessoas porque não conheceram o mestre de Nazaré pessoalmente, porque ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então eu estou de acordo que nós vamos baixar no documento, colocar na mão de Paulo e Barnabé e dizer: vocês estão autorizados a formar a comunidade, você tem o meu aval, eu assino embaixo tudo que vocês fizerem por obra e graça. E Paulo já tinha testemunhado: ó, lá o Espírito Santo está agindo tremendamente, porque há pessoas com o coração aberto e precisam ser curados. E a gente não pode impedir que o Espírito Santo mude a vida, o coração, a família, a situação dessas pessoas. Eles são tão merecedores quanto nós. E Pedro disse: está certo, eu vou te dar esse documento e você tem a autorização. Você e Barnabé pode fundar a comunidade. A gente não pode impor nenhum fardo sobre eles. Se Cristo não pôs sobre nós, por que nós vamos exigir? Aí Tiago disse: olha, eu concordo, Pedro é a palavra final aqui na terra, porque Jesus o constituiu. Eu só quero fazer um adendo. Pedro, você está certo, vamos prescrever que eles apenas não comam carne sufocada, que eles não tenham relação ilícitas. Tem que estar casado para constituir família. Não vão ficar aí com coisas erradas fora do sacramento. Eles precisam ter uma vida lícita, viver sacramentamente. E não pode comer carne sufocada aos ídolos. Se você passar na encruzilhada, você vai ver um frango oferecido para o demônio, você vai pegar uma coisa daquilo ali, sabendo que é oferecido para ele, não pega. Bebida, vinho, champanhe, pipoca, marafo, não pode pegar, porque você sabe que foi oferecido. E Tiago diz: vamos pedir para eles que eles não se envolvam nas coisas que é do inimigo. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então eles, em comum acordo, resolveram que Paulo tinha que voltar e dar continuidade no trabalho. Ninguém pode barrar a obra de Deus. Repita: ninguém pode barrar a obra de Deus. E é isso que eles fizeram. Rezaram, e Pedro impôs as mãos com autoridade e unge o apóstolo Paulo e deu a ele a formação necessária. E ele saiu para a comunidade e continuou a sua missão, a sua vida. Muitas almas antes desse primeiro concílio de Jerusalém já tinham sido arrebatadas, mas extraoficialmente. Agora Paulo volta às comunidades, ele forma coordenadores, ele forma novos líderes, porque agora ele tem autoridade. E ele institui alguns sacerdotes, ele ordena alguns sacerdotes para tomar conta das comunidades. E é isso que Deus quer fazer. A gente não pode colocar fardo: ah, mas eu tenho 10 anos de conversão, aquele que chegou agora é inferior a mim. Errado. Todos nós somos iguais diante de Deus. Ninguém é melhor ou pior. Do lugar onde Deus está, Ele consegue nos olhar plenamente e saber que somos todos iguais em dignidade. Aquela pessoa é digna. Quem sou eu para dizer se o irmão é digno ou indigno de comungar? Se o irmão é digno ou indigno de proclamar a palavra? Se o irmão é digno ou indigno de cantar, de acolher, de interceder? O Espírito Santo nos faz todos dignos. Quando a gente peca, a gente não deixa de ser filho de Deus, a gente perde a dignidade de filho de Deus. Mas quando você confessa, quando você reconhece a sua miséria, Deus restitui a dignidade cristã.
e você vai ser sempre filho. Existe o termo ex-marido, ex-namorado, ex-esposo, mas ex-filho você nunca vai ouvir dizer: eu sou um ex-filho de Deus. Filho de Deus é filho de Deus para sempre. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer colocar isso no nosso coração, que Deus não te abandonou, por maior que seja o seu deslize, por maior que seja o meu deslize, por maior que sejam os meus erros, as minhas decisões erradas na vida, Deus não deixou de me amar. Deus continua me trazendo para a sua casa, para curar o meu coração, para curar a minha ferida. Talvez você entrou hoje nessa comunidade com algumas feridas abertas. O Espírito Santo quer cicatrizar a sua ferida. O mesmo Deus que andou nas ruas de Jerusalém e manifestou o poder, que curou a mulher do poço de Jacó, que curou o paralítico, abriu os olhos aos cegos, que tirou Lázaro do sepulcro 4 dias após a sua morte, é o mesmo Deus que está aqui. Você crê nisso? Diga: Senhor, eu creio que o Senhor continua vivo, O Senhor para sempre, para sempre, para nunca mais morrer. para nunca E é mais isso que eu celebro, E é isso a que eu tua Páscoa, a tua vitória, a tua ressurreição. Querido, no Evangelho de hoje, quando eu entro nessa igreja, e eu tenho o privilégio de estar aqui nesse presbitério com o meu irmão, o Padre Roque, o meu padrinho, a palavra de Deus diz assim, eu lembro, sempre quando eu olho essa leitura, eu me transporto a 43 anos atrás, o Padre Primitivo Flores de Zevalhos. Eu disse já para Deus: o dia, enquanto eu tiver vida, a memória desse homem nunca vai apagar. E ele diz aqui, e essa era uma das palestras que a gente fazia no primeiro encontro de experiência, era a última palestra de toda. Depois do senhorio tinha Nossa Senhora, depois Nossa Senhora é permanecer em Cristo. Quantas vezes eu escutei essa palestra? E quando eu entro aqui, a Bíblia está dizendo assim, no Evangelho de hoje, bem curtinho, ele diz assim: naquele tempo disse Jesus, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O mesmo amor que Deus tem por Cristo, Cristo tem por mim e por você. A única coisa que Ele pede é perseverança, permaneça no meu amor. E quando eu entro nessa igreja, eu vejo Dona Cecília, Dona Lourdes, o Wagner, algumas pessoas da minha época, 43 anos atrás, é porque eles permaneceram. Não adianta ter 300 carisma e não permanecer. Não adianta falar em 300 línguas estranhas e não permanecer. É preciso permanecer, porque esse discurso foi na véspera de Jesus morrer. Ele disse: permanecei, é o meu último desejo, não se afaste de mim, não se afaste do meu amor. Vocês querem ser bem sucedidos na vida? Segura em minha mão, levante a sua mão. Deus quer segurar na sua mão hoje. Quem quer segurar na mão de Deus, levante a sua mão bem alto, diga: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso permanecer no seu amor. no seu amor. Não me deixe desviar, Não me deixe desviar, nem para a direita nem para a esquerda. nem para a direita. Eu nem quero pra seguir esquerda. firme Eu quero seguir o teu firme propósito o teu para a propósito minha vida. para a minha vida. Eu sei que o Senhor está vivo, Eu sei que o Senhor está e até vivo. aqui o Senhor tem me amparado, E até aqui o Senhor tem me amparado. sustentado. O Senhor tem me sustentado. Não me deixes cair, Senhor. Não me deixes cair, Senhor. Eu quero testemunhar Eu quero testemunhar até o último dia até o último dia da minha vida. da minha vida. Vamos cantar. Se você souber, coloque a mão no teu coração e canta isso. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Sinta o toque de Jesus no coração. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir, diga. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor. Tocar em mim, brisa suave, vento impetuoso,
Deus, coloca a mão no coração. Deus quer acender esse fogo no seu coração. Deus percebe que muitos corações estão frios, estão gélidos, se afastaram do terço, se afastaram da palavra, se afastaram da Eucaristia. Às vezes a pessoa peca e se afasta da Eucaristia. A Eucaristia é a fonte da nossa salvação, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar aos sacramentos, viver sacramentalmente em dia, colocar em ordem o nosso matrimônio, a nossa vida, o nosso sacramento da reconciliação, voltar à Eucaristia. Deus quer aquecer o seu coração. Deus te trouxe nessa noite para curar o seu coração. Diga: cura, Senhor, Cura, Senhor, o meu coração. o meu coração. Cicatriza, Senhor, Cicatriza, toda Senhor, ferida do pecado. toda ferida do O inimigo pecado. quer me afastar, O inimigo quer mas o me Senhor afastar. quer que eu permaneça. Mas o Senhor E eu quer que vou eu obedecer permaneça. E eu vou a obedecer tua palavra. a tua palavra. Como é bom sentir. Como é bom sentir. Como é bom sentir. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor